Graça e paz, irmãos. É precioso. Quando nós fomos lá para São José do Rio Preto, logicamente enviado pelo Senhor, também pelo núcleo de missões que tem, de alguma maneira, nos sustentado, não só envia, mas também participa, cuida, ampara, né? Pelo Númeus, o Dagoberto, que sempre está lá dando uma assistência para nós, porque é tão bom quando vem, a gente vê os amados do Paraná nos visitando, é gostoso, é precioso. Então, o pastor Dagoberto sempre está dando assistência para nós lá, indo nos visitar, nos atendendo em muitas demandas também. Muitas pessoas têm a carência no Brasil inteiro dessa palavra é muito grande, irmãos. E aqui tem sido o foco, né? Vocês talvez não saibam, mas é uma referência muito grande no Brasil inteiro, da primeira igreja batista, dos irmãos que aqui se reúnem. Falam muito bem de vocês, percebe? E também, por outro lado, são muito carentes. Eles precisam, pastor Cláudio, vem aqui, manda alguém de lá da Batista. Eu ligo para o Dagoberto, olha, não tem ninguém. Irmãos, nós temos que orar para que Deus levante mais homens e mulheres com visão nessa palavra, para anunciar essa palavra. A carência é muito grande, nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Os últimos dias. Então, é necessário, essa urgência. E eu agradeço a uma pessoa muito privilegiada, porque ali em São José do Rio Preto, nós temos ali muitas tribulações, dificuldades, mas Deus manda aquele óleo tão gostoso, precioso. Os irmãos que vão lá agora, dia 23 a 25, o Mário e a Maria Antonieta, uma vez por ano, eles estão indo lá para ministrar a palavra, e já trouxe compromisso para o coração lá dos irmãos. Nós temos lá reunião de homens e de mulheres também. E nós temos um programa de rádio, falamos muito sobre família cristã, temos aprendido muito. Aqueles CDs que vocês fizeram aqui, agora acho que vai fazer de novo em abril, né? Da família cristã, que termina no dia 1º de maio. Aqueles estudos são preciosos, a gente coloca no rádio, muitas pessoas ligam pedindo as mensagens, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. É uma carência muito grande, muito grande. O povo estão indo hoje na igreja, falei ontem à noite aqui, buscar as bênçãos de Deus, vai ficar somente com as bênçãos, não com Deus da bênção. O nosso foco tem que ser Ele. Quando nós enfatizamos a Cristo, não só, às vezes, tendo conhecimento e passar o conhecimento, mas se você vive isso, se Cristo é a sua vida e é o seu viver, você vai anunciar essa palavra. E um dos maiores problemas, quando a gente começa a anunciar essa palavra, irmãos, Satanás ele começa a traçar ali uma série de empecilhos, muitas vezes dentro da própria igreja. Porque nós líderes, nós temos um sentimento terrível, às vezes até diabólico. Quando vê a igreja crescer, um irmãozinho fazendo, nós queremos colocar empecilho. Mas não fui consultado. Mas por que isso? Irmãos, nosso ministério nós recebemos do Senhor. Do Senhor. Então ele coloca, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo seu Espírito para pregarmos a palavra. Isso é tão bom você ver pessoas confessando essa palavra. Eu morri com Cristo. Tem um irmãozinho aqui, o Leandro. Ele, durante um ano, ouvindo a palavra, ele pôde crer. Ele é um ex-drogado, mas foi liberto em Cristo. E Cristo pode tudo. Isso faz tanta diferença. Vocês não sabem, irmãos, nós podemos contribuir para que o céu se alegre. Quando? Quando nós pregamos, uma pessoa crê em Cristo crucificado. O irmão Ademar também me ajudou. Estou vendo ali aquele, meu abençoado, graças a Deus. Nos ajudou muito também. Então eu louvo muito a Deus. Porque nós estamos lá, mas nós não fomos abandonados. Somos um braço. E a assistência tem sido muito grande, irmãos. Então a gente se alegra por isso. E nós também, o Dagoberto falou que precisa de pregadores. Eu ia falar uma coisa aqui, mas vou falar. Porque eu ia falar mesmo, o Hildo já me cobrou. Irmãos, se alguém quiser ir lá para o Rio Grande do Norte, numa cidade de Grossos, tem lá 35 irmãozinhos. O Alan Jacinto é um dos líderes de lá. De repente quiser fazer um estágio, não vou lá para o Nordeste, ficar lá uns 3 meses, 6 meses, né? Acompanhar, visitar, pregar a palavra. Eles estão muito carentes. O Alan Jacinto, ele trabalha o dia todo e precisa de estudar bastante, então não tem muito tempo.
Tanto é que culto domingo de manhã não tem, só tem à noite, terça-feira. Ele atende também lá em Mossoró, o pastor nascendo de novo, pastor Antônio Lopes, né, lá em Mossoró. Tivemos um convite para ir lá agora, no período de carnaval, num congresso de Novo Nascimento. Tive que dizer não, já tinha um compromisso marcado. Então, a carência é muito grande, irmãos. Então, olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, tem esse privilégio de se reunir como igreja, de amar uns irmãos. Nunca venha para cá para ser amado, mas vem para amar os irmãos. O dia que você vier para a igreja para amar os irmãos, você vai ser muito feliz, você vai ser amado. Vamos então, irmãos, trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Aqui, hoje, esse tema sugerido aqui, triunfo na cruz. Nós vamos ler juntos aí, texto inicialmente, Colossenses, capítulo 2, os versos 14 e 15, aí impresso no boletim. Então vamos ler juntos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pai, fala conosco pelo Teu Espírito, mediante a revelação da Tua palavra. Nos edifica, Pai, e revela mais em nós o Teu Filho Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, triunfo da cruz. Essa palavra aqui, triunfo, ela significa um grande êxito. É um triunfo, é alguém que de repente triunfou. É um grande êxito, é um sucesso brilhante, êxito. Né? É uma aclamação, é quando alguém, ovacionar alguém pela vitória. Mas agora aqui a gente percebe que o nosso cristianismo ele é paradoxal, porque observe aqui que Jesus triunfou deles na cruz. Triunfo na cruz. Que oposição tremenda esta aqui. Queridos, por isso que o cristianismo é paradoxal. Às vezes nós temos até dificuldade em entender essa palavra paradoxal. Paradoxal significa que Deus trabalha sempre com os opostos. Não é sempre dentro da nossa lógica. Eu penso que Deus vai fazer assim, mas é você que pensa. Mas o Pai sempre vai trabalhar pelos opostos. E quantas vezes nós estávamos já quase vencendo um obstáculo, estávamos ali quase, mas nós desistimos. Acho que Deus se esqueceu de mim, parece que eu orei tanto, não tem mais jeito. Irmãos, mas às vezes é a hora que Deus está apenas começando. Ele nos testa para ver se nós confiamos nele de fato. Porque a nossa maior dificuldade é em crer nele. Porque quem crê mesmo entra no descanso. E as promessas dele são, de fato, propícias a nós. Porque a grande dificuldade nossa é em crer na suficiência de Cristo, na sua palavra. E a nossa vitória está em crer naquele que já venceu todas as coisas. Nele nós estamos seguros. Tem um texto lá em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 4, fala que algo assim muito interessante, que a nossa vitória está em crer naquele que já venceu, que Cristo já venceu. Então, nele nós somos vitoriosos. E o Pai, na nossa vida, ele sempre vai trabalhar com opostos, com paradoxo. Então, aqui é interessante que, tendo cancelado o escrito de dívida, a nossa dívida, irmãos, ela é impagável. Salmo 49, os versículos lá 7 e 8, fala que ao homem não tinha nenhuma possibilidade de remir a seu irmão. É uma conta muito alta, não temos capacidade de pagar. Agora, ele veio a este mundo em carne e realizou uma obra tão maravilhosa. Queridos, que loucura é isso, que paradoxo é esse? Lá na cruz, ele nos levou a morrer no seu corpo, nos incluiu na sua morte, crucificou a nossa velha natureza, nos libertou do nosso pecado. Que maravilha, somos livres em Cristo Jesus. Isso o mundo não compreende. Só vai compreender quando o Pai o revelar de fato. Então, irmãos, o triunfo da cruz reside não em nossa força, mas em nossa fraqueza. É importante ressaltar que a maior fraqueza
consiste na confiança infundada em nossa pretensa força. O apóstolo Paulo nos diz que quando somos fortes, aí é que somos fracos. Não há perigo mais avassalador do que viver estribado nesta ilusão de que somos fortes. Aqueles que confiam em seus próprios recursos são os que naufragam, pois a soberba precede a ruína. A altivez é a antessala da queda. Na verdade, somos fracos, com coração fraco, mente deturpada, entendimento em trevas. Muitas vezes, combatemos nos outros aquilo que praticamos. A nossa tendência é censurar nos outros aquilo que abrigamos no coração. Sempre que tentamos ostentar uma fachada de piedade, estamos, na verdade, escondendo a nossa mediocridade. Muitas vezes proferimos palavras bonitas e carregadas de devoção, mas, na verdade, tudo isso pode ser uma capa do farisaísmo. Aos olhos de Deus, nossa pretensa força é fraqueza consumada, e nossas justiças são como trapos da imundícia. Vamos ler esse texto junto aqui, de Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Aqui não deixa ninguém fora, irmãos. Isso aqui, às vezes, nós temos que colocar, é para nós sempre estar lembrando daquilo que nós éramos. Todos nós somos como o imundo. Todo mundo nasceu neste mundo, podemos dizer assim, como espírito de porco. Por quê? Porque o salmista, lá no Salmo 40, versículo 2, a palavra fala, eu queria que fizesse aqui a leitura desse Salmo 40, versículo 2, olhe onde de nós fomos tirados, irmãos, do tremedal de lama em que nós nos encontrávamos. Isso é graça. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. De onde que nós somos tirados? De um tremedal de lama. Por isso que todos nós éramos como o imundo. Agora, de um imundo, será que nós podemos tirar alguma coisa pura? Jó lhe faz aquela pergunta lá em Jó 14:4. Quem do imundo tirará alguma coisa pura? Ele já responde, ninguém. É mais ou menos assim. Do ponto de vista humano, nós vemos uns aos outros, nós não conseguimos enxergar o que está no coração. Mas Deus, Ele conhece. Agora vocês imaginam, vocês com bastante fome. Fome de pão mesmo. E que se vocês pudessem ver a minha imundícia, era mais ou menos assim. Era como que se eu fosse mergulhado dentro de um poço de fezes e tivesse saído de lá, vocês estavam vendo como que eu estava imundo. E aqui tinha um cesto de pão. E vocês estavam famintos. Então eu pego esse pão aqui, eu tenho certeza que muitos, olha, meu apetite vai ter que esperar um pouco. Porque não iria comer aquilo. É igual nós, irmãos. Muitas vezes a vida de muitos, elas não têm frutos, porque simplesmente só conhecem a mensagem da cruz. Só sabem que morreram, ressuscitaram, mas não têm isso como uma realidade espiritual. Não foram limpos do seu pecado. Não foram, ali não creram como uma realidade que o seu velho homem já foi crucificado. Então por isso que não produz. E se não produz, por isso que tem muita gente critiquenta dentro das igrejas. Esse trabalho maravilhoso de alcançar o não alcançado. Vocês sabiam que quando a igreja se dispõe a isso, tem alguém que se levanta contra? Eu não concordo com isso. Inventa uma série de coisas. Isso é obra da carne. Isso aqui não é assim que se faz. Isso aqui... Gente, meus irmãos, todo aquele que foi salvo pelo Evangelho é um evangelista. Como que se você tem o amor de Deus no seu coração, como que você não vai expressar isso? E se possível, até usando as palavras. Então, essa aqui mostra a nossa fragilidade, irmãos. Fragilidade, que todos nós somos como imundo, as nossas justiças como trapos da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Mas graças a Deus, se você creu em Cristo crucificado, se identificou com Ele, você é um liberto.
Você é um que pode celebrar essa vida de Cristo. Uma pessoa que já teve uma visão real do Senhor Jesus Cristo e sua obra consumada na cruz, sabe quem realmente é. Você só vai se conhecer o dia que você tiver uma visão do Senhor Jesus Cristo. Uma visão real dele na sua palavra. Não, essa verdade é uma experiência real em mim. Isto é real em mim. Isso não é uma ilusão, não é um romance assim que eu tenho na minha cabeça, mas é algo concreto. Porque quando nós vemos o Senhor, o Espírito dele, a luz dele, mostra quem nós somos. Aí a gente sempre vai viver uma vida de dependência dele, de estar clamando sempre a misericórdia dele e ter sempre graça no coração. Porque olha, Pai, graça te dou porque tu me alcançaste, tu abriste os meus olhos para ver quem eu era. Então por isso que, logicamente, nós iremos... Sem a vida de Cristo, todos já estão condenados e vão para o inferno. Mas se você creu em Cristo Jesus e esse crucificado, você é um filho de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa causa o mundo não nos conhece. Entende? Isso é maravilhoso, irmãos. Quanto que nós temos que agradecer ao Pai. Porque hoje nós somos cidadãos dos céus, homens e mulheres, filhos do Pai, irmãos em Cristo Jesus. Que gostoso é isso. Deus sabe que nem você, nem em mim habita bem algum. E não podemos ser consertados nem melhorados. Se pudéssemos ser melhorados, Deus certamente iria fazê-lo. Mas Deus já viu que não temos conserto. Não podemos ser melhorados. Hoje todo o esquema da religião é consertar e melhorar as pessoas. Tem muita gente tomando um remédio que não atinge o verdadeiro cerne da doença. Religião é este remédio, mas a religião cura superficialmente e não trata definitivamente como a doença. A religião cura os sintomas e não a doença. A doença é o pecado e os sintomas dessa doença são câncer, AIDS, paralisia e tantas outras. Todos os sintomas são curados pela religião, mas a doença do homem não tem cura. Não tem cura. Hoje, o que a religião cura? Cura câncer. Cura. Vocês podem, liga a televisão que vocês vão ver hoje. Então, isso aqui atrai as pessoas. As pessoas gostam. Tem pessoas que até querem ficar doentes para ser curado, para depois dar o seu testemunho. Jesus nunca pediu para que nós dessemos testemunhos das nossas curas, essas coisas. Então a religião vai tratar com a superficialidade. Lá em Jeremias capítulo 6, verso 14, ali é muito interessante que eles curam, claro que curam, mas é uma cura superficial, sintética, que não alcança ali o carnegão, que é o pecado. Jeremias capítulo 6, verso 14, a palavra de Deus diz assim. Jeremias 6, verso 14. Muito interessante nós entendermos e compreendermos, está sempre lendo e relendo esse versículo. Jeremias 6, 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Percebe que a cura, claro que a cura, mas é uma cura sintética, superficial. Isso a religião sabe fazer muito bem. Mas, para curar a doença que é o pecado, não tem cura. Dr. Martin Lloyd-Jones, num livro Deus e o Espírito Santo, ele fala, aliás, no Combate Cristão, ele conta que tem muitas pessoas que às vezes estão com dor de cabeça, e logicamente que a dor de cabeça é uma febre. A febre, uma pessoa que está aí com pneumonia, ela vai ter náuseas, ela vai ter suor, ela vai ter alguns sintomas, dor de cabeça. E a pessoa, ela vai lá, não procura um médico, ela vai lá, ela toma uma aspirina. Antigamente tinha aquela cibalena, hoje não tem mais. Era aspirina. Toma lá e vai, naquele analgésico, e vai melhorar a sua dor de cabeça. Mas lá dentro, aquele carnegão não tem cura. Tem cura, sim, a pneumonia, mas está tratando do sintético, do superficial, e não do cerne ali da doença. E as coisas vão piorando cada vez mais. Assim também acontece com o religioso. Se a nossa doença não tem cura, vamos ler aqui juntos, Naum 3, verso 19. Não há remédio para a tua ferida,
A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Irmãos, vocês observem aqui que essa doença chamada pecado não tem cura, não há remédio para a tua cura. A tua chaga é incurável. E nós gostamos de muitas vezes passar paliativos, né? Pecado é pecado. E nós, o homem no pecado, não tem relacionamento com o Pai, porque ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Mas vocês percebem que a obra da cruz ela é tão preciosa e perfeita. Ele tirou de nós o nosso pecado. Ele removeu o pecado quando nós cremos que lá naquela cruz nós morremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vencer a nossa vida, o pecado não habita mais em nós. Porque quando o pecado habita no homem, Paulo falava lá em Romanos 7, eu quero fazer o bem, mas o mal não permite. Ora, se eu quero fazer o bem e não consigo, não sou eu quem faz isso, mas o mal que habita em mim. Mas o velho homem foi crucificado. E em Hebreus 12:1, a palavra fala que o pecado, se você foi liberto do pecado, morreu para o pecado que tão de perto nos rodeia, não habita mais dentro, mas está perto. Nós somos livres em Cristo. Que maravilha é isso, irmãos. Que gostoso. E não tem cura mesmo, porque todo ser humano, desde a planta do pé, Isaías 1:6 fala que desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, chagas podres, não espremidas, nem atadas com óleo. O ser humano é um ser podre de pé. Mas graças a Deus que Cristo levou toda a nossa podridão na cruz. Os nossos pecados Ele não só perdoou, lavou, mas purificou. Nós somos puros em Cristo Jesus. Puros, completamente. Nós temos acesso ao trono da graça. Podemos nos relacionar com o Rei dos Seis, por causa de Cristo. Que tremendo é isso, irmãos. Se não tem cura, tem que morrer. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. Você e eu acabamos naquela cruz. Deus fez isso em Cristo, isso é um fato, e tudo que precisamos fazer é crer neste fato. A partir do momento que a palavra da cruz tiver falado ao seu coração através do Espírito Santo, você irá apenas crer. É quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo que experimentamos o fato de que o nosso pecado foi crucificado e morto, foi tornado sem efeito. Vamos ler aqui um texto muito conhecido, Romanos 6:6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Percebe aqui que não é justificado do pecado, não é para todo mundo, não. É para quem morreu, está justificado do pecado. Então, interessante aqui, irmãos, por que o nosso velho homem tem que ser crucificado? Porque em Jeremias, capítulo 31, versículo 30, fala que você não pode levar a iniquidade do seu filho, da sua esposa. Cada um será morto por causa do seu pecado. Vamos ler esse texto aqui, lá em Jeremias 31, verso 30, que diz assim a palavra. Jeremias 31, verso 30. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Cada um será morto pelo seu pecado. Se você não crê na sua morte com Cristo, e se creu, glória a Deus por isso, mas se você ainda não tem essa experiência como uma realidade espiritual, um dia o teu pecado vai te achar. E o pecado, a morte vai levar para o inferno tudo aquilo que é pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, irmãos, o que Deus mais pode fazer por nós, se Ele já fez tudo na cruz? A nossa responsabilidade é uma só, é crer ou não crer. Quem crer, será salvo. Quem não crer, já está condenado. E aqui, irmãos, devemos nós ficarmos bem atentos para essa palavra, porque fala aqui de dimensões eternas. Dimensões eternas. E a morte está pairando sobre as nossas vidas todos os dias.
Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos, daqui meia hora, daqui 2 horas, amanhã. Talvez amanhã nós estamos aqui fazendo o teu velório. Mas isso aqui é simples. Mas você, de fato, já creu na sua morte com Cristo? Você já morreu com Ele? Você tem essa convicção, irmãos, de que Cristo é a sua vida? Amém. Nós estávamos conversando com o Maurício ontem, lá na chácara, o pastor Maurício, estava contando uma história muito interessante daquele pastor que foi ministrar em um velório de uma jovem de 16 anos e perguntou para o pai daquela jovem que tinha morrido: eu quero entregar uma mensagem aqui e eu precisava de saber se a filha de vocês, ela creu na palavra, ela era uma filha de Deus. Olha, o pai disse: eu não sei, pergunta para a mãe dela. Mãe dela chorando: olha, eu não sei, pergunta para a professora dela de escola dominical. Foi perguntar para a professora falou: olha, eu não sei, tem que perguntar para o pai. Queridos, será que nós temos tido também esse cuidado com os nossos filhos? De ensiná-los a palavra? Primeiro você tem que viver a palavra, porque tem muitos pais que querem ensinar os filhos e eles não vivem isso. Não tem nenhuma realidade espiritual. Não tem o amor de Deus no coração. Então, eu tenho que ensinar os filhos, porque eu aprendi assim, eu vou ensinar assim. Não é, porque esse ensino, ele flui de nós naturalmente quando temos o amor de Deus. E os filhos, eles vão ser santificados pelo nosso convívio em casa. Queridos, que triste que é nós criar os nossos filhos. Tem muitas pessoas que preparam os filhos para o mundo, não para o Senhor. Nós temos que criar os filhos para o Senhor, não para o mundo. Criar para o Senhor. Imagina só, os nossos filhos descer para a sepultura sem o novo nascimento, sem a vida de Cristo, ir para o inferno. Que triste vai ser isso, irmãos. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos dispostos a considerar isso diante do Senhor. Pai, me dê graça, sabedoria, para começar ali a minha missão no meu lar. Aí vai fluir para fora. Então, quem morreu, justificado está do pecado. Você não pode crucificar a si mesmo. E você não precisa fazê-lo, porque 2000 anos atrás, Deus fez isso por você em seu Filho Jesus Cristo. O nosso homem velho não vai ser crucificado, mas ele já foi crucificado quando Jesus Cristo foi crucificado. E a maravilha disso tudo é que quando Jesus foi crucificado, nós fomos atraídos nele, com a finalidade de morrermos juntamente com ele. Então, como uma pessoa é liberta do pecado? Simplesmente não vencendo o pecado, mas morrendo para ele. Quando você crê neste fato, você experimenta o poder libertador de Deus, porque a Bíblia é quem diz, e quando a Bíblia fala, significa que é o próprio Deus quem está falando. Irmãos, todas as vezes que nós abrimos as nossas Bíblias, é o Pai falando conosco. Vamos ver esse texto aqui de Isaías para confirmar esta verdade. Isaías 1, verso 2, que diz assim, vamos ler juntos. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Irmãos, a voz do nosso Senhor é uma voz poderosa. Quando Ele fala conosco, esta voz nos abala, nos chacoalha, nos sacode. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, quem trouxe, lá em Hebreus capítulo 12, tem um texto muito interessante aqui, eu queria compartilhar com vocês, Hebreus 12, para nós vermos aqui, quando Deus fala conosco, Hebreus 12, de 25 a 29. Tende cuidado, não recueis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Só um pouquinho, presta atenção aqui, irmãos, olha, tende cuidado, preciosa advertência aqui, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Que fala. Versículo 26. Aquele cuja voz abalou
então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Presta atenção aqui nesse texto aqui, irmãos. Olha, então a voz dele é poderosa e essa palavra aqui, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Irmãos, mesmo quando cremos no Senhor, Cristo é a nossa vida, existem muitas coisas em nós que pela voz do Senhor precisam ser abaladas. E é somente pela palavra. Porque às vezes o Pai tem que dar um chacoalhão em nós, e Ele faz isso pela sua palavra. Para quê? Porque tem muitas coisas em nós que nós nos apegamos tanto a elas, que são coisas abaladas, essas coisas têm que ser removidas. Porque enquanto elas não forem removidas, nós não podemos, de fato, estar nos apropriando deste reino inabalável. Então é necessário que a voz dele, que é poderosa, abala essas coisas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. E tem tantas coisas em nós que precisam ser abaladas, ser tiradas, ser derrubadas. Olha o outro versículo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Para que nós, essas coisas abaladas, ela é interessante que sejam abaladas mesmo. Para quê? Para que nós recebamos um reino que não é abalável, que não pode se abalar. Um reino inabalável. É a pessoa de Cristo habitando em nós. Irmãos, que coisa linda é essa? Nós, o Pai, o Espírito de habitação, o Pai e o Filho, quando cremos no Senhor, Ele vem habitar em nós. Que maravilha! Eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Isso é mais ou menos assim. Uma vez o pastor Antônio Bochain, ele fez uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele contou que, imagina você, eu dou aqui para você R$100 para você depositar no banco lá. No banco, qualquer banco. Você vai com R$100 tranquilo. Mas se eu lhe dou para você R$15 mil, você está com R$15 mil no bolso, você vai mais cuidadoso. Você vai ter mais cuidado. Assim é com a vida de Cristo em nós, irmãos. Nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, que cuidado nós temos que ter, irmãos, com essa pessoa que habita em nós. E o Espírito nos adverte todos os dias. Ele nos mostra aquilo que é errado. Mas nós muitas vezes avançamos a linha ali. Ele acende aquela luzinha amarela. Ah, eu não sabia, foi o diabo. A gente gosta de colocar a culpa no diabo. Mas o problema às vezes está em nós, na nossa vontade. E essa vontade nossa tem que ser quebrada pela cruz. O trabalho da cruz. Percebe? Mas a voz dele é poderosa. E é necessário que essas coisas abaladas pela voz dele, pela sua palavra, sejam removidas. Para que então nós recebamos um reino inabalável. E este reino inabalável, ele não vem com uma aparência visível. Nem dirão, está ali, está acolá. Lá em Lucas 17:21 fala que o reino de Deus está dentro em vós. É um reino inabalável. É não mais eu, mas é Cristo. A pergunta que irei fazer agora é bastante oportuna. Você está morto? Quando você crê neste fato, como diz as Escrituras, você irá descobrir que o pecado não tem mais domínio sobre você. Por quê? Porque você morreu para o seu antigo senhor. E pecado é um senhor governante na vida daquele que não morreu para o pecado. Essa história, essa ideia que nós podemos fazer aquilo que nós queremos é uma mentira. O que comete pecado, ele é escravo do pecado. Há uma escravatura ali. Mas quando cremos no Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos força. Ele faz um pedido assim, lá em Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Você quer experimentar uma verdadeira liberdade mesmo? Pegue a tua liberdade e coloque aos pés de Cristo.
Aí você vai experimentar uma vida de liberdade plena do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos 6,14, a palavra de Deus diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amados, o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Hoje a morte, como eu disse aqui anteriormente, que o perigo é que nós descermos para a sepultura sem crer de fato na nossa morte em Cristo. Porque quando você creu na sua morte com Cristo, Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, que o ferrão da morte foi tirado. Né? Hoje é como que aquele marimbondo voando sobre a nossa cabeça, mas ele não tem mais nenhum poder sobre nós. Ele pode até pousar, mas o ferrão da morte foi tirado de nós, foi removido. Então, nós falamos aqui ontem, o apóstolo Paulo, ele até desejava partir e estar com o Senhor. Aquela convicção que ele tinha de amar tanto o Senhor. E a igreja que ama o Senhor deve sempre fazer essa oração também. Maranata, vem Senhor Jesus, porque Ele é o amado da nossa alma. Nós ansiamos por Cristo, queremos vê-lo, queremos estar com Ele. Hoje Ele está em nós pela fé, Ele é a nossa vida, desfrutamos dEle, mas quem ama o Senhor quer estar com Ele, irmãos. Esse mundo aqui perdeu todo o significado para nós, não pode nos atrair mais, está se apodrecendo cada dia mais. Por isso a necessidade de, enquanto nós tivermos tempo e oportunidade, pregar a Cristo crucificado. E é tão bom quando nós vemos um irmão ou uma irmã confessando essa palavra. Alguém que creu, que maravilha que é isso. Mas fomos libertos. E a lei aqui, a lei sempre vai descobrir a doença. A doença. Agora, o Evangelho, ele que vai dar o remédio. Vai dar um remédio precioso para nós sermos libertos. Quando os nossos olhos são abertos para crermos na verdade da cruz, consequentemente, o que se segue é uma vida de provação e perseguição. Quantos de nós já tivemos experiências que, do ponto de vista humano, era derrota total? No entanto, aquela aparente derrota, Deus a transformou em vitória. Irmãos, é a maneira de Deus agir. E nunca nos esqueçamos que o triunfo de nosso Senhor Jesus foi na cruz. O nosso Pai Celestial é poderoso na fraqueza, glorioso na humilhação, vivo e vivificador na morte. Somente o nosso Deus é grande o suficiente para ganhar perdendo. Irmãos, isso é tão lindo. Ele, para nos ganhar, Ele se deixou vencer lá na cruz. Que precioso é isso. Que amor tremendo. Ele se entregou lá por cada um de nós. Por mim e por você. E como Cristo sofreu ali dores de parto. Ali no Getsemane. Porque o que ele mais temia não era tanto a cruz. Os cravos, ser crucificado ali. Mas ele temia era perder a face do Pai. Era perder aquele contato íntimo com o Pai. Porque ele ia enfrentar aquilo. Ele poderia ter ido para o céu e ter deixado a cruz. Mas ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era levar muitos filhos à glória. Hebreus 2:10. Mas então, queridos, como ele sofreu ali no Getsemane, quando ele orou ao Pai, para que se fosse possível, fosse passado aquela hora. Mas que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai. E ele foi para a cruz. E ali na cruz, ele também tinha comunhão com o nosso Pai Celestial, antes de nos atrair. Porque ele disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas mais ou menos meio-dia, quando ele começou a atrair toda a humanidade, eu e você, ali houve trevas sobre a face da terra, o sol escureceu. O pecado é trevas, irmãos. O pecado é cegueira. Mas ele pesou aquele lagar sozinho. Ele morreu a minha e a sua morte, para nós termos vida hoje, e vida em abundância. Será que temos experimentado esta vida abundante de Cristo? Muitos parece que não têm. Vivem uma vida como que reclamação direto, só murmurando, e toda nossa murmuração é diretamente contra o Senhor da glória, o Senhor da graça. Então, irmãos, ele ganha quando perde.
Alguém já disse que Deus é amoroso o suficiente para amar o que não pode ser amado. Somente Deus é eterno o suficiente para ser tragado pelo tempo e pela morte e ainda sobreviver para contar como foi. Este é o triunfo da cruz. Jesus Cristo foi para a cruz, morreu, ressuscitou e voltou para contar a história pelo seu Espírito. Como é que foi tudo isso? Que triunfo maravilhoso! Você acha que na cruz é lugar de triunfo? Pode ser na nossa cabeça, no mundo, mas o triunfo da cruz, o triunfo nosso está ali naquela cruz, porque foi o triunfo de Cristo. Lá na cruz, Ele triunfou sobre principados e potestades. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, verso 18, que diz assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, Jesus Cristo, Ele aniquilou lá na cruz a morte. Hebreus 2,14 fala que aqueles que tinham pavor da morte, estavam sujeitos a toda uma vida, a escravidão, com medo da morte. Jesus, Ele tirou a morte de nós, aquele germe de morte. Essa morte física que vamos enfrentar, isso aqui é muito precioso. Vai ser, eu creio que muitos aqui que amam o Senhor não vê a hora disso acontecer, né? Muitos já querem, puxa, morrer deve ser horrível, eu quero que Jesus Cristo volte antes que eu morra, né? Falei para a Adriana, minha esposa, falei, amor, eu queria experimentar a morte, eu queria, gostoso, ver como é que é isso. Não sei como se vai ser lá no hospital, no balão de oxigênio, está ali morrendo, ou de repente o avião caindo, eu não sei como é que é. Mas você já pensou como é que pode ser a sua morte? Alguns pensam assim, eu queria morrer como um passarinho, a pedrada, né? Ninguém quer, não é assim, o passarinho morre com pedrada. Igual aqueles, o menino falou o seguinte, olha, eu queria morrer à noite dormindo, né, sonhando e morrer. Não como aqueles passageiros, que o meu avô era piloto daquele ônibus que morreram. O avô dele dormiu, o ônibus caiu na ribanceira e todos foram mortos. Mas a nossa morte está chegando, irmãos, a nossa morte física aqui. Ou seja, para aqueles que nasceram de novo, está chegando o momento de você ir para a casa de papai. Para estar com Ele, gostoso. Ali não vai haver mais morte, nem dor, nem ranger de dente, nem luto. A palavra fala que a alegria eterna coroará a nossa cabeça. Isso é precioso. É o Senhor da alegria. Por isso que cristianismo é um cristianismo do louvor, que celebra, que serve ao Senhor com alegria, né, e não com murmuração. Nós só seremos vitoriosos a partir da cruz, porque fora de Cristo e sua cruz, não haverá triunfo de um maravilhoso domingo de ressurreição. Mas o que nos traz espanto em nossos dias é ver aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, adotam um modelo doentio de espiritualidade. Estamos vendo hoje o florescimento do humanismo exacerbado, onde tudo gira em torno do homem. O homem é o centro e a medida de todas as coisas. Até mesmo a igreja do Senhor precisa adequar-se às pesquisas de mercado. A verdade está perdendo seu valor fundamental para esta geração humanista. Hoje as pessoas estão buscando não a verdade, mas o que funciona. Estamos vendo que os cultos mais frequentados são aqueles que supervalorizam a experiência, ainda que não aferida pela verdade revelada de Deus. Isso é recusar a ouvir a palavra do Senhor. E aqueles que se recusam a ouvir a palavra dele, vamos ler aqui Jeremias 13, verso 10. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Por que Adão caiu? Porque ele não obedeceu à voz de Deus. Ele ouviu, mas ele não obedeceu. E quando nós não obedecemos a palavra dele, nós assumimos uma postura de se autodirigir. E aquele que se autodirige também tem que dar conta dos seus atos depois. Então por isso que é bom confiar naquele que já fez o tudo.
que pode todas as coisas, irmãos. E este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras. Por quê? Porque a palavra é pregada o tempo todo. Mas por quê? Que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses. Nós dissemos ontem à noite aqui sobre o prazer da comunhão. Uma pessoa que está fora do braseiro, logo, logo ela se apaga. Uma pessoa que não tem prazer em se reunir como igreja do Senhor, na comunhão dos irmãos, logo o mundo te conquista, te pega. Tem uma pessoa, mora no estado de Mato Grosso, 20 anos confessando essa mensagem, a sua morte com Cristo. Confessava com 20 anos, mas agora ela pertence ao Espiritismo. Você percebe que... Mas eu fico pensando aqui, será que de fato creu nessa palavra mesmo? Porque quem creu, irmãos, de fato, sabe aquilo que era e o que é. Agora o perigo nosso é ficar confessando a palavra, confessando, mas sem ter isso como uma realidade espiritual. Ficar igual um lourinho aí, falando, pregando para todo mundo, sem ter isso como realidade. Porque se em nós não operar a morte, nunca vamos transmitir vida para as pessoas. Por isso que é levando sempre e por toda parte o morrer de Cristo no nosso corpo, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. É levando sempre por toda parte. Caso contrário, não vamos transmitir vidas para ninguém. Quando nós damos de fato ouvidos para ele, ouvimos a palavra dele, queria que a Lucy lesse para nós aqui, lá em Provérbios 1, verso 33. Olha aqui, a palavra fala em João 8,47, que quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Tem prazer em ouvir as palavras de Deus. Agora, e quem der ouvidos a ele, veja só aqui, Provérbios 1, verso 33. Provérbios, capítulo 1, verso 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É gostoso você habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que delícia que é isso. Porque você confia. Quem crê, descansa. Quem crê, entra no descanso. Percebe? Irmãos, vamos ler aqui Efésios, capítulo 1, 12 e 13 aí no boletim, está impresso. Nós já lemos aqui isso. Essa espiritualidade encenada e teatral traz fogo estranho diante do Senhor. Um cristianismo que anula a cruz não pode ser o verdadeiro. Muito pelo contrário, deixam as pessoas cada vez mais vazias. Todas as nossas experiências precisam ser avaliadas a partir da verdade do Evangelho, de Cristo e da sua cruz. Vamos ler agora sim, Efésios 1, 12 e 13, que diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, aqui, uma coisa muito interessante. Não é conforme nós pensamos que é. Deus, ele já deixou para nós a sua palavra. E aqui é muito interessante. Então, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, Paulo falando dele aqui, da sua experiência. Agora entra nós aqui. Em quem também vós estáis, eu e você. Mas tem um depois. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Palavra da verdade. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade,
Qual a palavra da verdade que é essa? O evangelho da vossa salvação. Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição. E a nossa morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Quando você ouve essa palavra, e tendo nele também crido, aí sim, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Porque, irmão, se nós não crermos como diz a palavra de Deus, a nossa crença é em vão. 2 Coríntios, 1 Coríntios 15, o verso 1 e 2, Paulo fala assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Nós podemos crer em vão, quando deixamos de crer na palavra dele. Em João 5,24, Jesus fala assim: em verdade, verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Percebe? E lá em João 7,38, Jesus falando assim, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é como eu penso, é como está escrito. Em João 17,20, o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, olha, uma coisa muito interessante. Pai, não rogo somente por estes, os meus discípulos, mas por aqueles que haverão de crer em mim, por intermédio da sua palavra. É pela palavra, é ouvindo o evangelho da salvação, tendo nele também crido, aí que nós somos selados pelo Espírito Santo. Este selo, ele vem e nos marca. Tem muitos fazendeiros que eles marcam boi, para assim, aquele ferro assim, chega e marca, não, isso aqui é o meu boi, de repente o boi some, desaparece, vai para outra fazenda, não, tá a marca lá do dono, do proprietário do boi. Mas para nós é o Espírito Santo. Quando nós cremos nessa verdade aqui, na nossa inclusão no corpo de Cristo, na nossa morte e ressurreição com Ele, o Espírito vem e nos sela isso. E não tem mais jeito de ser revogado. Romanos 11:29 fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele deu, está dado. Você nunca mais vai perder a tua salvação. Mas não seja um servo negligente, distraído, descuidado. O problema de muitos é que estão tão familiarizados com esta verdade e não a tomam como uma realidade espiritual para as suas vidas. Algo muito perigoso é alguém assentar-se entre os santos de Deus, a qual Jesus se revela tão poderosamente, e não ser modificado. Quão fatal é não enxergar a fealdade do pecado e a contaminação do coração. Quando uma pessoa não tem prazer em se reunir como igreja, corpo de Cristo, provavelmente ela esteja vivendo em pecado ou então se considera melhor que os outros. Digo isto porque todo aquele que nasceu do alto almeja ser mais parecido com o Senhor. Por isso essa pessoa tem prazer na comunhão, tem prazer em se reunir. Sabem por que muitos não têm satisfação em se reunir? Porque quando a presença de Jesus é manifesta em sua palavra, as coisas escondidas são reveladas. É por isso que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Por outro lado, o povo de Deus abandona a escuridão e se torna livro aberto para ser lido por todos os homens. 2 Coríntios 3, 2 e 3 diz assim a palavra: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, um guitarrista daquela banda Rolling Stones, ele disse assim numa das suas entrevistas, quando ele foi entrevistado por uma TV americana: eu não consigo compreender como esses cristãos são tão tolos e burros. Eu não consigo entender como é que eles conseguem 300 pessoas se reunir
e todos eles pensar a mesma coisa. Para ele é inconcebível. Aliás, para o mundo é inconcebível. É que quando nós cremos no Senhor, irmãos, o Espírito Santo vem e imprime em nossas mentes as suas leis. Como que a gente pode pensar diferente? Como? Alguns pensam um pouco diferente, mas estão chegando ali. Nós temos que ter paciência com esses irmãozinhos aqui. Mas aqui é tão claro que, aqui Paulo, pelo Espírito, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Quando você crê no Senhor, o mundo aí fora vai fazer uma leitura da sua vida. Eles vão ler em você. Por isso que às vezes quando você pisa numa casca de banana, não é assim? Olha, aquele cristão não é um crente? Nossa, onde já se viu um crente fazer esse tipo de coisa? O mundo está lendo a nossa vida, irmãos. Todos os dias. Nós somos como que a igreja de Cristo é uma igreja transparente. Nós olhamos de lá para cá, vê do outro lado. Será que a sua vida é assim também, transparente? Se nós pudéssemos projetar aqui a mente de cada um aqui no projetor, o que nós veríamos? Se nós perguntássemos para a sua esposa, fale-me do seu marido, o que ele falaria? E vice-versa. Muitos de nós não somos libertos, sabe por quê? Nós escondemos lá dentro do nosso coração as nossas feridas, as nossas amarguras, os nossos ressentimentos. Isso vai nos matando, vai obstruindo toda a nossa vida espiritual. Você fica um crente raquítico, baixo, não consegue se alegrar mais. Solta para fora, tem que abrir a caixa preta. É gostoso, a gente fica curado, sara, a gente vomita, E graças a Deus por aqueles irmãos que vêm sentar perto da gente e falam, fala, meu irmão, eu quero te escutar. É tão bom a gente falar. Falar com aquele irmão que amanhã ou depois, os nossos nomes não tá aí na boca de ninguém. Irmãos, a igreja é lugar de desabafo. Hoje eu sei que tem muitos que têm medo de desabafar, porque se você desabafar para um irmão ou irmã, dependendo desse irmão ou essa irmã, você está perdido. Mas a igreja tem que ser o lugar de desabafo, de desabafar. É impossível alguém que morreu e ressuscitou com Cristo não manifestar a sua vida. Se nós, como igreja do Senhor, não manifestamos a sua vida, as nossas vidas deixam de ter significado. Cristo triunfou sobre o nosso pecado na cruz, mas agora, pelo caminho da cruz, Ele quer triunfar sobre nós. Em outras palavras, na cruz, Jesus venceu o nosso pecado, mas agora Ele quer nos vencer. Ele já te venceu? É somente quando Ele nos vence que seremos os seus verdadeiros servos, porque fomos vencidos. A cruz é triunfante, mas ela precisa triunfar sobre cada um de nós. Pela palavra de Deus, vemos Cristo levando todos os nossos pecados, pecados da pior espécie, da maneira como Ele os viu e avaliou. Deus colocou todos os nossos pecados sobre o nosso bendito substituto e tratando com Jesus ali na cruz. Esse texto é tão lindo, irmãos. Vamos ler juntos aqui, 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, eis aqui um significado importantíssimo. Olha, tem muitas pessoas que, às vezes, para se relacionar com o Pai, tem dificuldade porque vive no campo do sentimento. Vocês acham que Cristo muda? A nossa justiça está diante do Pai hoje. Cristo. Ele muda? Claro que não muda. Mas nós mudamos. Talvez hoje nós estamos alegres, mas talvez à tarde, por uma dor de barriga, nós estamos já o dia todo estragado. Nós mudamos. De repente você pisa no rabo do gato. Você tem pessoas que, de repente, pisou no rabo do gato, vai lá orar, puxa, será que pisei no rabo do gato? Fica vivendo. Não, irmãos, nós temos diante do Pai uma justiça que é Cristo. Nós podemos chegar diante dele a qualquer instante. Então nunca queira viver pelo teu sentimento. Mas o justo vai viver pela fé. Fomos justificados lá naquela cruz em Cristo.
Morremos, quem morreu, justificado está do pecado. E nós temos diante do Pai uma pessoa, um homem, Cristo, carne e osso. E Ele vive sempre para interceder por nós. Ele é a nossa justiça, irmãos. Se você creu no Senhor, nunca dependa do teu sentimento para chegar até o Pai. Vá até Ele. E outra coisa, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Jeremias 23:6 fala que Ele é a nossa justiça. Nós temos uma justiça imutável. Agora, por essa justiça aqui, nós vamos chegar diante do Pai. Queria que a Lucy lesse para nós lá no Salmo 17, versículo 15. Olha, guarde esse versículo, irmãos, que lindo que é aqui. Salmo 17, versículo 15. Por causa dessa justiça aqui, vejam só, um dia quando nós acordarmos aqui lá na eternidade. Salmo 17, versículo 15. Olha que lindo, preste bem atenção aqui. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Aleluia, na justiça, através de Cristo. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. E a nova criatura não morre. Por isso que aqui fala, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Aleluia. Eu creio que tem muitos que pode até dizer no dia lá, quando acordar, né? Jesus, como você se parece comigo? Não é assim. Como nós nos parecemos com Ele. Porque o propósito do Espírito é formar a pessoa de Cristo em nós. Mas nós só vamos contemplar a face dEle na justiça. Quando acordar. Imagina só, quando você abrir os teus olhos na eternidade com o Pai. Contemplar o Senhor glorioso. Que precioso que é isso. Mas vamos contemplar sim, mas na justiça. Porque Ele é a nossa justiça. E porque Ele está lá, nós também vamos estar. Porque Jesus, o nosso precursor, aquele que entrou primeiro, mas nós vamos para lá, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele era o unigênito, mas através da obra da cruz Ele se tornou o primogênito. Bendito seja o Deus de toda graça, porque não é só a remissão dos pecados que nos anuncia por meio da morte expiatória de Cristo. A nova criatura tem o privilégio de considerar-se a si mesmo morto para o pecado. Aqui está o segredo precioso de uma vida santa. Estamos mortos para o pecado, vivos para Deus. Irmãos, o reino do pecado terminou, porque Jesus triunfou sobre eles na cruz. O que o pecado tem que ver com o homem morto? Absolutamente nada. É por isso que a razão se escandaliza com a cruz, mas a fé a abraça com alegria. O grande historiador Mark Twain, se referindo à morte de Jesus, ele disse o seguinte: onde Deus estava, enquanto as testemunhas da crucificação vinham a Jesus com arrogância, olhando para os céus à espera de um livramento, elas não viram sinal algum de Deus e presumiram que Ele estava ausente. A presença de Deus era despercebida, foi menosprezada e ignorada, porque Deus escolheu estar presente onde ninguém esperava encontrá-lo, no sofrimento, na vergonha, na humilhação, na fraqueza e na loucura da cruz de Jesus Cristo. Por isso que o mundo, se não tiver revelação, nunca vai crer, nunca vai ver, porque eles nunca vão buscar Deus ali. Eles vão buscar lá. O Deus Alá, mundo distante Alá. Não ali. Vamos ler aí 1 Coríntios 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eis aqui o segredo do triunfo, a cruz de Cristo. Se Cristo triunfou na cruz, certamente o nosso triunfo é na fraqueza. É quando não podemos que Ele pode tudo em nós. Não estou pregando nenhuma perfeição, mas uma vida de dependência absoluta do Senhor, porque toda a nossa suficiência vem dEle. Vamos ler o último texto aqui, 2 Coríntios 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus.
Irmãos, o nosso triunfo está exatamente aqui na cruz de Cristo. Que Deus, por sua graça, revele esta verdade aos nossos corações. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.